Você sabia que 8 empresas sozinhas valem mais do que metade de toda a economia da União Europeia? Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Samsung, Tesla, Alphabet, Google, Meta, Facebook e Instagram, e Berkshire Hathaway. Essas gigantes da tecnologia e investimentos ultrapassam juntas mais de 12 trilhões de dólares em valor de mercado. Para você ter uma ideia, o PIB de todos os 27 países da União Europeia somados é de cerca de 18 trilhões de dólares. E isso levanta uma pergunta importante. Estamos entrando em uma era em que corporações se tornam mais poderosas que países inteiros? Mas antes de continuar o vídeo, curte, comenta e compartilha com alguém que precisa saber disso. Você já parou para pensar por que essas gigantes como Apple, Amazon, Nvidia e Microsoft valem tanto hoje? Simples, porque os investidores confiam nelas. Vamos pegar a Apple como exemplo. Quando ela abriu capital na Nasdaq, no dia 12 de dezembro de 1980, o preço de uma ação era de 22 dólares. Mas, com todos os desdobramentos de ações ao longo dos anos, o preço ajustado do IPO seria de apenas 39 centavos por ação. Sabe quanto vale uma ação da Apple hoje? Mais de 166 dólares, com picos que já chegaram a 196 dólares. Isso significa que quem investiu lá no início, mesmo com pouco dinheiro, hoje teria milhares ou até milhões de dólares em patrimônio. Mas isso só foi possível porque, 45 anos atrás, a Apple era uma empresa pequena, desacreditada, desconhecida. Hoje, é considerada praticamente inquebrável. E é por isso que empresas como Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet, Meta, Samsung, Nvidia e Berkshire Hathaway valem mais da metade do PIB da União Europeia. O segredo? Visão de futuro mais confiança dos investidores. Mas antes de continuar o vídeo, curte, comenta e compartilha com. A confiança é o ativo mais valioso de uma empresa que está na bolsa de valores. Não é o produto. Não é o lucro. Não é o nome. É a confiança. O investidor só coloca dinheiro em uma ação quando acredita que a empresa vai continuar existindo amanhã e crescendo. É por isso que, quando o JP Morgan recomenda uma ação, ela costuma valorizar imediatamente. Sabe por quê? Porque o JP Morgan é um banco com mais de 100 anos de história, um dos maiores do mundo, com bilhões sob gestão. Se ele recomenda uma empresa, as pessoas confiam. E onde tem confiança, tem dinheiro entrando. E onde tem dinheiro entrando, o preço da ação sobe. É simples. O mercado financeiro gira em torno da confiança. E é exatamente por isso que empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Tesla conseguem atrair bilhões em investimentos. Elas passaram anos construindo credibilidade. Mas antes de continuar o vídeo, curte, comenta e compartilha com quem precisa entender como funciona o jogo da bolsa. A confiança constrói e a desconfiança destrói. Quer um exemplo claro? Americanas. As ações da empresa já chegaram a valer R$ 25. Mas aí veio a bomba. Um rombo bilionário nas contas. Dívidas escondidas, manipulação contábil. E o mercado reagiu. As ações despencaram para R$ 6 e chegaram a 7 centavos. Tiveram que fazer um agrupamento de ações, só para elas voltarem a ser negociadas acima de R$ 1. Menos de R$ 1, a bolsa pode até tirar da negociação. Hoje, a empresa ainda está na bolsa. Mas a verdade é uma só. As ações da Americanas nunca mais vão valer R$ 10 ou R$ 25 como antes. Por quê? Porque o investidor perdeu a confiança. E sem confiança, não tem valorização. Simples assim. Por isso, lembre-se. Investir não é só olhar o preço, é olhar a verdade por trás da empresa. E sabe o que é mais assustador? Milhares de pessoas perderam tudo. Gente que investiu suas economias achando que estava comprando uma empresa sólida, com décadas de história, presença nacional, lojas em todo canto. Mas esqueceram de olhar o que realmente importa. O que está por trás do balanço.
Americanas enganou o mercado por anos. E quando a verdade veio à tona, o castelo de cartas desmoronou. Hoje, a empresa tenta se reestruturar, renegociar dívidas, cortar custos. Mas a confiança dos investidores? Essa não volta fácil. E talvez nunca mais volte. É por isso que empresas como Apple, Microsoft e Amazon continuam atraindo bilhões. Elas entregam resultado e, principalmente, transparência. A lição aqui é clara. Preço baixo não é sinônimo de oportunidade. Às vezes, é só o reflexo de uma empresa sem direção, sem futuro, sem credibilidade. E você, vai cair na próxima ilusão? Muita gente ainda pergunta: será que a Americanas pode se recuperar? A resposta? Tecnicamente, sim. Mas na prática, é muito difícil. Para voltar a ser o que era, a empresa teria que reconquistar a confiança do mercado, atrair grandes investidores, aumentar suas receitas, reduzir drasticamente suas dívidas e operar por anos no azul, sem errar. E mesmo que tudo isso aconteça, levaria mais de uma década para a ação voltar a R$ 10. Se é que um dia volta. Enquanto isso, tem gente que ainda aposta achando que está comprando a próxima Magalu ou a próxima virada histórica. Mas esquecem de algo fundamental. Não existe virada sem gestão séria. E enquanto a empresa não for transparente e lucrativa, o mercado continua desconfiando. E a ação barata? Continua barata por um motivo. Agora me diz. Você prefere arriscar num barco afundando ou investir em quem já provou que sabe navegar? A escolha é sua. Mas antes de sair, já sabe. Curte, comenta e compartilha com aquele amigo que vive correndo atrás de ação de centavos achando que vai ficar rico. Investir bem é saber dizer não para o que parece fácil demais. Muita gente ainda pergunta: será que a Americanas pode se recuperar? A resposta? Tecnicamente, sim. Mas na prática, é muito difícil. Para voltar a ser o que era, a empresa teria que reconquistar a confiança do mercado, atrair grandes investidores, aumentar suas receitas, reduzir drasticamente suas dívidas e operar por anos no azul, sem errar. E mesmo que tudo isso aconteça, levaria mais de uma década para a ação voltar a R$ 10. Se é que um dia volta. Enquanto isso, tem gente que ainda aposta achando que está comprando a próxima Magalu ou a próxima virada histórica. Mas esquecem de algo fundamental. Não existe virada sem gestão séria. E enquanto a empresa não for transparente e lucrativa, o mercado continua desconfiando. E a ação barata? Continua barata por um motivo. Agora me diz. Você prefere arriscar num barco afundando ou investir em quem já provou que sabe navegar? A escolha é sua. Mas antes de sair, já sabe. Curte, comenta e compartilha com aquele amigo que vive correndo atrás de ação de centavos achando que vai ficar rico. Investir bem é saber dizer não para o que parece fácil demais. Quer saber qual é o único jeito realista das Americanas voltarem a ter credibilidade no mercado? Sair da recuperação judicial e ser comprada por outra gigante do varejo. Sim, a verdade é dura, mas precisa ser dita. Sozinha, a Americanas não vai reconquistar a confiança dos investidores. Depois do rombo de mais de R$ 20 bilhões, nenhuma reestruturação interna vai apagar o histórico de fraude e desconfiança. O mercado não esquece. O investidor não perdoa. Mas se uma empresa sólida, como, por exemplo, a Avan, assumir o controle, tudo muda. Por quê? Porque o nome Avan carrega confiança, gestão forte, expansão agressiva e popularidade nacional. Se a Avan compra, ela assume a operação, reorganiza as lojas, traz uma nova cultura e, principalmente, reassume o compromisso com os acionistas e fornecedores. A marca Americanas até pode continuar, mas com uma nova cabeça no comando, um novo plano e o mais importante, uma nova imagem diante do mercado.
Sem isso, a tendência é clara. A ação continua barata, os prejuízos se acumulam e a confiança, que já foi quebrada, nunca mais se reconstrói. Recuperação de verdade só acontece quando alguém com nome forte põe a mão e assume o risco. E aí, você acredita que a Havan, ou outra grande varejista, vai ter coragem de fazer esse movimento? Comenta aqui embaixo. E antes de sair, curte, compartilha e envia esse vídeo para quem ainda tem esperança nas Americanas, achando que tudo vai se resolver sozinho. Recuperação judicial não é recomeço. É o último suspiro. A verdade é que ninguém mais acredita nesses acionistas. Infelizmente, a confiança foi destruída. E uma coisa é certa. A marca fica manchada, e os nomes também. Até Warren Buffett, o maior investidor do mundo, vai acabar marcado por esse escândalo. Sim, ele, que sempre foi símbolo de sabedoria, paciência e visão de longo prazo, viu sua gestora, a Berkshire Hathaway, se envolver com a Americanas. E mesmo que ele pessoalmente não tenha tido culpa direta, a associação já está feita na cabeça do mercado. E no mundo dos investimentos, às vezes, um único erro apaga décadas de reputação. Essa crise mostrou que ninguém está imune a decisões ruins. Nem o Warren Buffett. O caso das Americanas vai entrar para a história como um dos maiores escândalos corporativos do Brasil. E o recado é claro. Não confie cegamente em empresas só porque sempre estiveram lá. Não invista por nome ou tradição. Invista por números, transparência e resultados. Porque no fim, quem paga a conta é sempre o pequeno investidor mal informado. Quer mais um exemplo de que só existe recuperação de verdade quando a empresa muda de dono? Olha o caso da Oi. Por anos, a Oi foi sinônimo de prejuízo, má gestão, dívida bilionária e recuperação judicial. As ações despencaram, os investidores perderam tudo e o nome da empresa ficou completamente queimado no mercado. Mas agora, a Oi começou a recuperar a confiança. E sabe por quê? Porque foi vendida. Teve parte dos ativos comprados por outras empresas, como a Vivo, a Claro e a TIM, e começou a mudar seu modelo de negócio. O mercado percebeu que finalmente tinha alguém sério no comando. Com gestão profissional, corte de gastos, reorganização das dívidas e foco em rentabilidade. Ou seja, a mudança só aconteceu porque entrou gente nova com visão de futuro. E é exatamente isso que precisa acontecer com a Americanas. Sozinha, ela não vai a lugar nenhum. Mas se for comprada por uma empresa sólida, como a Havan, Magazine Luiza ou até um grupo internacional, aí sim o mercado pode voltar a confiar. A verdade é essa. Recuperação judicial, por si só, não devolve credibilidade. Só a mudança de comando, de cultura e de estratégia pode salvar uma empresa quebrada. Quer um exemplo real de como é possível recuperar uma empresa quebrada? André Esteves conseguiu. Depois do escândalo contábil que quase afundou o Banco Pan-Americano em 2010, um rombo de mais de 4 bilhões de reais, o banco estava na beira do colapso. O mercado perdeu totalmente a confiança. As ações despencaram. O nome Pan-Americano virou sinônimo de crise e fraude. Mas aí entrou em cena André Esteves, sócio do BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do país. Ele comprou o banco, assumiu o controle, limpou o balanço, mudou a gestão e, principalmente, mudou a imagem da empresa. Hoje, o antigo Pan-Americano virou o Banco Pan, com foco em crédito consignado, veículos e público de baixa renda. E mais, é uma empresa que dá lucro, está em crescimento e com ações valorizando. Como isso foi possível? Gestão nova. Estratégia clara. Credibilidade no mercado. Nome forte por trás, BTG. Ou seja, foi a confiança no novo comando que salvou a empresa. E é esse o mesmo caminho que Americanas teria que seguir. Sair da recuperação judicial e ser comprada por um grupo sério, com gestão sólida e visão de longo prazo. Do contrário, o destino é seguir o mesmo roteiro da maioria das empresas quebradas. Esqueceram que o mercado é cruel com quem perde a confiança.
Recuperação judicial não é sinal de oportunidade. Na bolsa, oportunidade de verdade só aparece com responsabilidade.